Bom dia, grupo! Esse é o segundo episódio do nosso Ped Flow. Eu sou Mirla Amorim, pediatra e neonatologista. E eu sou Rebeca, professora, mãe. E hoje nós temos uma convidada muito especial, que é mãe também e bailarina. Olá, obrigada, Mirla, obrigada pra Beca. Eu sou a Luane. Lu, como é que você escolheu, assim, fazer balé? Como foi isso? Foi natural? Você parou e pensou? Você estudou? Você se inspirou em alguém? Como foi? Pera, antes de você falar. Lu, ela já é inspiração antes dela saber que ela era inspiração. Ela não sabe, mas ela fez faculdade na mesma época que eu. Às 2 da manhã, na UNEB, ela fazia educação física, eu fazia inglês. Isso. E eu vinha naquela época, uma doidice, viu? Pensando assim, não, você engravidou, já era. Acabou, você pode pedir para descer ali que acabou o mundo ali. E aí, de repente, Lu tá lá com aquele barrigão na faculdade. E eu olhava para ele e falava assim, é coragem. É, porque ela continuou, assim, sabe? E lá, o povo de educação física fazendo os exercícios, e ela lá no meio. E assim, sabe? Pra gente que tava num curso diferente do seu, a gente olhava assim, tem vida após a maternidade, minha gente. Aí depois que a gente pare, a gente percebe que realmente tem vida após a maternidade. Tem até uma então, vida a mais. Quando você for falar de inspiração, você pode dizer que você é inspiração, ó, bem antes de você saber que você era. Oh, Beca. Obrigada, Beca. Na verdade, quando eu engravidei de P, eu engravidei muito novinha e aí eu estava no processo ainda de estudo e eu não podia, né? E tinha muita disposição para tudo. Então, nessa época que Beca está falando, eu fazia até... A gente estava em época de prática da educação física. Aí eu fazia jogos coletivos, brincava, os professores ficavam tirando. Ei, você não pode não, com a da barriga. Eu digo, posso sim. Não pode. Ficavam me tirando. E eu queria participar de tudo. Você tinha quantos anos, Lu? Tinha 19 quando eu engravidei, mas quando eu tive P eu já tinha 20. E aí a faculdade você levou e educação física. Educação física. E, e na faculdade de educação física você já imaginava fazer balé? Na verdade, o balé veio antes. Eu não sou daqui, né, de Jacobina, eu sou de Bonfim. E aí, na minha família, eu sempre tive um incentivo artístico. Nunca uma coisa muito, muito intencional. Minha mãe é costureira e ela fazia sempre em épocas Carnaval, São João. Eu sempre participava de tudo da escola, todas as atividades, muito enfeitadinha, que minha mãe me enfeitava toda. E a minha tia, que morava com a gente, que cuidava de mim, ela participava de um teatro, de um grupo de teatro, de adultos, e eu era a criança intrusa no meio dos adultos. Então, eu participava de tudo. Muito, muito da dança, mas ainda não tinha, na época, não tinha balé em Bonfim. Depois de muito tempo, acho que quando eu tinha uns 10 anos, veio uma professora de Goiás, dar aula de balé, mas meus pais não tinham condições, e aí o balé foi rolando. Depois de um tempo, uma amiga minha me chamou, Lu, por que você não faz balé? Eu digo, primeiro, porque eu não tenho dinheiro. Como é que eu vou fazer balé sem dinheiro? E depois, eu sou muito doidinha, muito agitada. Balé não é pra mim, não. Eu falava bem assim. Aí ela disse, nada, mulher, se tu vê como o balé é massa, bora fazer. E aí eu fui falar com minha mãe disse que não tinha condições, como eu já tinha imaginado. E aí ela disse assim, mas eu tenho uma forma de te ajudar. Posso te ajudar a fazer biscoitinho para você vender na escola e esses biscoitinhos pagarem a sua mensalidade no balé. E aí eu comecei. Na verdade, eu nem ia fazer balé, ia fazer jazz. E aí, por conta que não tinha vaga no jazz, eu ingressei no balé. E no segundo ano, minha pró disse, não, vou lhe botar no corpo de baile. Eu entrei um ano, no outro estava no corpo de baile. Mas eu acho que muito pelo foco, pela dedicação. Mais cedo a gente conversando, a Beca falou do TDAH. E aí eu estudando o TDAH um pouquinho mais tarde, eu digo, gente, eu acho que eu fui uma criança com TDAH muito forte. E o meu superfoco sempre foi muito na dança. Então, quando eu me dedicava a qualquer coisa relacionada à dança, e com o balé foi assim. Tanto que eu entrava na sala do balé, parecia que eu estava em outro estágio, assim, em outro lugar, onde só tinha eu, a música e a pró falando o que eu deveria fazer. E assim eu fui construindo. A pró me deu a oportunidade de estagiar com ela, dar aula. Quando eu vim para cá,
eu já tinha dado aula em outras cidades, lá perto de Bonfim, Campo Formoso, Pilar, em Bonfim também. Então, quando eu vim para fazer a faculdade de Educação Física, no primeiro ano eu tive um contato com Fátima Academia, e aí Fátima falou, não, você dá aula de balé, então bora começar a dar aula de balé aqui. E aí, logo no primeiro ano, eu cheguei em 2007, 2008, a gente já começou o ano. Então, o balé mesmo já tem 15 anos aqui em Jacobina. Ai, que legal. Mas foi assim, foi o balé que me puxou, não foi nem, acho que pela história, né, de contribuição que a minha família me deu, a história artística, acho que a gente acabou se encontrando. E você falou várias coisas aí muito legais, assim, que servem de pulso e inspiração para muita gente, né, Beca? Porque ela começou falando que não tinha como fazer balé, só que a mãe dela deu uma ideia, que era vender biscoito na escola. E tem tanta gente que julga, às vezes, uma criança. Não é trabalhar, né? Sim. É aprender a lidar com o dinheiro, saber Sim, o valor que o dinheiro sim. tem, saber que aquele dinheiro ali que você ganhava tinha um destino, que era uma coisa que você amava, que era a dança. E você aprendeu ali a ter responsabilidade e saber como funcionam as coisas. Porque eu vejo muita criança que desdenha muito, ganha as coisas muito fácil. E ali, não quero ir hoje, não vou. Tudo bem que a criança não é obrigada a fazer tudo que os pais querem. Quem tem que dizer o que quer é a criança, né? Mas eu acho muito legal essa parte dela de ter te dado essa oportunidade, né? O incentivo foi... Minha mãe sempre foi assim uma incentivadora dessa minha parte, né? Porque ela adorava costurar e adorava costurar coisas para eu me apresentar. Então, quando veio a oportunidade do balé, eu acho que foi mais uma coisa assim de incentivo. Eu não tenho agora como estar dentro do processo ali. Não tenho como te ensinar a dançar, não tenho como... Aqui já fica um pouquinho mais distante, mas eu posso ajudar de alguma forma para que você consiga realizar esse sonho. Sim. E aí foi engraçado que na pandemia, como a gente parou muito... o balé não parou, a gente continuou, mas a gente continuou no formato online, que diminuiu muito os alunos e tal. E para o balé realmente não finalizar, a gente deu muitas bolsas. Então, quem não pôde pagar... não ficou sem fazer o balé porque não podia pagar. A gente preferiu deixar as pessoas fazendo. E aí, com isso, a gente não tinha muita renda. A renda do balé ficou quase zero. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer para ajudar na minha casa? Aí eu lembrei, as bolachinhas que eu fiz pagar. E aí surgiu os biscoitos da Prolu na época da pandemia. Que legal. Eu trouxe os biscoitos que me ajudaram a pagar minhas primeiras mensalidades no balé, para dar um apoio para a gente, para que o balé também não terminasse, porque se a gente também ficasse sem esse suporte financeiro, não teria também como continuar, porque tinha a Rai, que estava junto comigo. Mas foi eu falo para minha mãe direto, que ela mesmo sem a intenção, ela foi a grande impulsionadora assim, da minha carreira hoje, Sim. de tudo que eu sou. E o TDAH, que é uma coisa assim que a gente está vendo muito, na verdade sempre existiu, né? Só que as crianças com TDAH, elas sempre foram julgadas. Essa criança é lerda, essa criança não se concentra, essa criança é difícil na espoleta, escola, né? Essa criança... E você... instintivamente entendeu o seu processo e entendeu que você gostava daquilo. Então, os pais enxergarem os filhos, porque nem tudo é remédio, né? Sim. Eu vejo hoje tanta gente pedindo remédio, eu quero um remédio, porque a criança é isso, a criança é aquilo. E tem outras coisas que podem fazer a criança melhorar, né? E você se encontrou no balé e isso é maravilhoso. É uma coisa que é mais forte do que você. Sim. E você respira isso, né? A sua dança. E qual é a importância, assim, da atividade física para a saúde da criança, né? Porque você foi uma das que liderou, na época, a volta das atividades físicas na pandemia, que foi quando a arte, o esporte, parou muita coisa, né? Isso. Por conta da pandemia. E você foi uma das que estava na frente, chamando as pessoas a voltarem, né, para a atividade física nessa época. Sim, a gente, como eu falei para vocês, a gente optou por não parar, mesmo com todas as dificuldades. E a gente passou por um processo assim que a gente foi explicando
até deixando que esse aluno também sentisse, que ele expressasse para a gente o que estava acontecendo e a gente não negou o processo que a gente estava vivendo, a gente decidiu viver esse processo e transformar esse processo em arte, que a gente, mesmo com a pandemia, no final do ano, a gente conseguiu fazer o espetáculo. Então, no ano seguinte, a gente também fez uma recapitulada assim do que foi a pandemia e do que foi 2021, que foi quando a gente retornou aos pouquinhos. E os depoimentos dos meninos, dos alunos, falando sobre essa volta, a emoção de estar no palco de novo em 2021 é fora do comum. Tem um aluno que é um professor de inglês, deve ter sido seu professor, Félix. Sim, Maravilhoso. E ele tem um depoimento assim maravilhoso em relação a essa questão da pandemia, da gente ter vivenciado tudo aquilo e depois essa volta, né? Como foi que a gente voltou depois desse processo? E a importância dessas crianças e desses adolescentes, desses adultos que não desistiram. Então, aqueles que ficaram, sentiram a dor ali do processo de distanciamento, depois foi voltando, foi sentindo aquilo, mas depois foi voltando e tentando ver o positivo naquilo tudo. Não está acontecendo isso, mas a gente está superando. E eles responderam em 2021 com um espetáculo de muita alegria. Foi um espetáculo de tanta emoção, que era a gente, antes de entrar no palco, depois que saía do palco, estava todo mundo eufórico. Alguns choravam de emoção, outros estavam super felizes, outros estavam assim em êxtase, porque realmente foi um processo que a gente vivenciou e sentiu essa sensação de vitória, né? De ter sido vitoriosos. E as crianças, voltando nesse processo pós-pandemia, as crianças que voltaram, elas voltaram com um pouquinho de dificuldade de tudo. Dificuldade motora, dificuldade de coordenação, dificuldade de socialização, principalmente. A dificuldade da música, do ritmo, a dificuldade de ouvir a voz, os comandos. Então, a gente teve que fazer um processo até um pouquinho maior. A gente faz umas aulas, nossas aulas são cantadas, as infantis. Então, a gente faz o balé, mas dependendo da idade, do baby class, que é o menorzinho, a idade que é de 3 anos, do baby 1 até o preparatório, a gente faz músicas cantadas. E do baby, a gente faz música cantada relacionando ao dia a dia, relacionando ao sol, relacionando à lua, estrelas, para que eles entendam o movimento e vá comparando. E a gente sentia dificuldade das crianças não relacionarem o movimento. Eu lembro que uma vez a gente falou, pedala a bicicletinha aí. Pedala a bicicletinha, e o aluno ficou sem saber como pedalar a bicicletinha. E aí a gente precisou. Então, a gente sentiu muito que nesse processo do retorno vieram com muitas dificuldades em relação principalmente ao motor. Com certeza. Porque eu acho que a gente teve que lutar também a gente está tendo que lutar, independente de pandemia, lutar com uma coisa que está num processo evolutivo bem, às vezes, maior, e a gente tem que ser muito criativo para quebrar o que o celular dá, né? Uhum. Porque o celular dá muitas coisas que deixam eles deslumbrados, assim. Mas eu acredito que a atividade física, ela é uma forma, eu acho que é a forma até mais especial da gente conseguir trazer essas crianças até a infância de volta, porque eu acho que está perdendo tanto a infância, aquela coisa do machucar, aquela coisa do danado, sabe? Sim. Porque o danado agora está sendo minimizado com o celular, que acalma, né? Que quieta. Isso, com essa coisa que quieta, né? Que eles não ficam calmos, eles ficam muito agitados depois. Ficam com aquela sensação de vazio, de que não fez nada no dia inteiro. E aí, eu acho que a atividade física dá uma canseirinha, a criança dorme mais tranquila depois. E tem a atividade não só de equilíbrio, como é que fala? De coordenação motora.
tá caindo uma coisa no chão. Propriocepção, Isso, porque tá rapidez, perdendo tudo isso. Eles estão perdendo, porque eles estão perdendo o foco. Eu vejo. E você também, Beca, que é professora, né? Sim. Quem sofreu mais do que professor nessa pandemia, gente? Né? Tentando manter... Apesar de dizerem que foi a classe que não trabalhou. Foi. Se acabou nessa pandemia, mas a primeira coisa que escutou, 2 anos de férias, né? Não, porque imagina o que é uma professora manter a concentração dos alunos online, né? Sim. E conseguir passar o assunto, conseguir ter um retorno, porque não é fácil, né? A criança precisa do contato visual, do contato... Eu adoro escola, oh Deus, mas assim, tem uma vertente aí querendo homeschooling, né? Que essas crianças fiquem em casa, estudando em casa e tudo. Mas eu adoro a escola. Eu acho tão legal, assim, a criança ter contato com outras, né? Sim. E fazer parte de uma atividade como o balé, fazer parte de qualquer esporte que tire ela um pouco da individualidade. Porque, como você falou, a propriocepção, o equilíbrio, a distância que ele vai precisar correr para sair daqui, atravessar aquela porta, tudo isso é um aprendizado. Sim. E se ele está sentado no celular, ele não aprende isso. Eu já vi criança em restaurante comendo e a comida caindo da boca. Isso é noção de levar uma comida para a boca, é um aprendizado. Uma criança que já era para estar comendo certinha, ela não comia, a mãe enfiando a comida na boca e ele com o celular e ela só colocando a comida. Então, ele vai comer sozinho, ele não sabe comer sozinho. Sabe. Então, é como eu gosto de falar que a atividade, o cérebro, é como você exercita um músculo também, né? Se você não trabalha aquele comando, ele fica esquecido. Sim. E aí, a criança que não faz atividade física, que passa o dia todo na frente de uma tela, comparado com uma criança que mora numa zona rural, que ajuda os pais a tirar o leite da vaca, a tanger o boi, a arrumar um mato, uma coisa, aquela criança ali está anos na frente desse. Por mais humilde que ele seja, numa comparação entre uma criança e outra, o da zona rural, ele está na frente, né? Sim. Você falou também do seu aluno, que se emocionou muito, né? E essa questão da emoção, a importância da arte para a criança. Sim. Que hoje tem muita gente que não valoriza, né? Acha que a criança já tem que pensar no vestibular, a criança já tem que pensar no que vai estudar, na conta de matemática, naquilo. E esquece de trabalhar a parte linda da vida, que é a arte. Que sem arte a gente não... Né? Na pandemia, simplesmente a gente ficava assistindo show em casa para esquecer um pouco daquele terror, daquela coisa que estava na televisão, aqueles caixões andando no caminhão, né? Que era horrível. E você tocou no seu aluno, que quando a gente fala balé, já automaticamente pensa em menina, em rosa, em frufru. Como é você dar aula para meninos, né? Para homens? Tem muitos meninos. Tem. Hoje a gente está com... Nós estamos com 7. Hoje nós estamos com 7. O ano passado nós terminamos com 10. Mas esses 10 ainda existem. É porque eu dou aula no Construindo Amanhã. E aí, 3 meninos, que são os meus únicos alunos. Eu não tenho menina no Construindo Amanhã. São só os meninos. Ah, desculpa. Explica o que é o Construindo Amanhã. Construindo Amanhã é um local, né, onde ficam as crianças que são recolhidas pelo Conselho Tutelar por maus tratos ou porque os pais estão em condições precárias de vida ou porque os pais são drogados, enfim. Nessas condições, então, eles ficam lá no Construindo Amanhã até que eles têm um processo, né, que o juiz defina para onde eles vão, ou eles saem de lá por processo de adoção, ou às vezes voltam para suas casas, ou vão para a casa de familiares, enfim. E aí, na pandemia, a gente participou do projeto da Aldir Blanc, e aí a minha contrapartida eu coloquei para lá, para dar aula lá. Então, seria para meninas e meninos, mas como no horário só tinha 2 meninas adolescentes e os 3 meninos, as 2 meninas começaram num processo de trabalho, outra foi embora, e acabou que ficou só os 3 meninos. E aí, o ano passado, no final do ano, eles apresentaram, e foi assim. Eles ficaram
sentindo uma coisa que nem eu sei explicar. Eu acho que nem eles também sabem explicar. Mas foi uma emoção que era a emoção da gente estar assistindo, do público estar assistindo, deles estarem vivendo aquilo ali. E eu dou muito valor a essa questão do homem no balé e explico o tempo todo que homem é muito importante no balé. A gente tem... Hoje, os meninos lá do nosso balé, eles são bolsistas. Félix é o único que não é bolsista, porque ele faz questão. Félix fez balé quando era mais novo. E ele disse assim, eu sei da realidade dos profissionais da cultura, dos profissionais de dança. Enfim, eu faço questão de pagar a minha mensalidade, porque hoje eu posso. Então, eu faço questão. Então, ele é o único homem que paga a mensalidade. E a gente faz esse incentivo para que venham mais meninos fazer aula com a gente, por isso que a gente dá a bolsa. E toda vez que eu tenho um que começou com 12 anos, hoje já tem 19 anos, já está um rapazinho. Então, a gente fica... Meu filho, o Filipinho, faz balé, tem 3 aninhos. Já é o 2º ano dele agora. E a gente fica... eu mesmo fico... Tem horas que eu olho para os meus meninos e fico no orgulho deles. Toda professora fica assim. Né? Quando eu fico muito acontece orgulhosa. deles surpreenderem a gente, com o mínimo que seja, a gente fica o orgulho. Os meus alunos ficam, quando eles soltam, assim, às vezes, uma frase, uma palavra que é mais difícil, que fica o orgulho da Titi. E aí eles dão o chipró. E como mãe, como é lidar, às vezes, com... Porque, assim, a gente vive numa sociedade que ainda está em processo de desconstrução, mas ainda é uma sociedade muito machista. De dizer assim, o menino fazendo balé. Porque você é sempre assim, essa lady na hora de rebater essas críticas, porque eu quero ralar a cara no asfalto quando eu escuto isso. Eu sou daquela que, assim, os meus amam pintar. E, assim, eu jogo lápis de cor, tudo é cor. E aí, quando eles escutam, mas você pintou de rosa... Hoje, eles já sabem se defender, dizendo assim, que rosa é só uma cor, como amarelo, como azul, como vermelho. Mas e como mãe, assim, quando se tem essas críticas, e como é que você lida com elas, assim? Eu vivi mais críticas na época dos mais velhos. Quando o Peu fez balé, a crítica veio muito do nosso ambiente familiar. Então, Peu entendeu que homem não fazia balé. E aí ele falou bem assim, mãe, eu quero sair do balé. Eu falei, por quê, Peu? Porque eu acho que eu faço balé só para agradar a senhora. Mas, no fundo, você faz balé só para agradar a sua mãe? Você faz balé porque você gosta? Então, talvez o entendimento dele de de fazer balé para me agradar não tenha saído do coração, mas da condução, né? Sim. Você faz balé porque realmente você gosta ou porque você quer agradar a sua mãe? Então, Peu saiu. Ícaro também fez uma época junto com o Peu, mas quando o Peu saiu, Ícaro também saiu. Aí depois, futucando um pouquinho, eu fui perguntar por que eles saíram do balé, que eles gostavam, eles se divertiam tanto na dança e tal. E aí ele disse que sofreu um bullying dentro da escola, né? Que os colegas falavam, você faz balé não é coisa de menino, nananã. Tudo bem. Aí veio o Filipinho. Quando eu estava grávida de Filipinho, eu falei assim, gente, todo mundo vai fazer balé aqui em casa, que é para incentivar a Felipe a fazer. Aí eu grávida, né? Todo mundo, mãe, você tá grávida, que linda. Vamos todos fazer balé pro Filipinho. Quando o Filipinho nasceu... Nasceu não, quando chegou no 3º ano, nos 3 anos que ele já podia fazer balé, o ano passado, aí eu, bora? Todo mundo fazer. Aí só o pai aceitou. Peu fugiu, Ícaro fugiu para um lado, Peu fugiu para o outro. E o pai aceitou. Então, meu esposo fazia balé comigo dentro de casa, professora particular, no sábado e domingo. E Filipinho começou a fazer. Então, hoje, Filipinho, ele já é uma outra geração. É uma geração que ele responde. Ele já é o que responde. Você faz balé, Filipinho? Faço. E tu gosta? Gosto. E pronto. Eu comentei hoje com uma amiga minha que o filho dela tá doente e ela disse assim, olha, a Laurinha amava fazer lavagem nasal, as coisas que ela fazia. Assim, eu falei, minha amiga, é porque o Android dessa geração veio com defeito. E a mesma coisa com o Otávio. Sabe, coisa que os meninos... Dando porque eu tenho gêmeos de 9 anos. E, assim, coisas que hoje eles engolem...
E fez... Otávio não tá nem aí. Se ele não gosta, ele diz que não gostei, e você que se vire para lidar com o não dele. Ele é muito seguro do que ele quer. E assim, ele estuda com o Filipinho também, sabe? Se amam e se odeiam. É assim, não brigam todos os dias. Eles chegam dizendo, mãe, eu fiz assim com o Filipinho. Mãe, Filipinho fez assim comigo. Mas o dia que Felipe não vai, dizer, mãe, Filipinho não foi hoje. E assim, é uma geração que a gente tem que trazer o crédito pra gente também, enquanto mães, né? Sim. Que a gente tá conseguindo mudar, né? Tá conseguindo quebrar um pouco de toda essa coisa tóxica que a gente foi que tem ainda. enfiado goela abaixo na gente, sabe? De que tem que deixar, que tem que gostar. E eu acho muito massa isso. Na escola mesmo, quando tem alguma apresentação, ele fala de boca cheia, eu faço balé. E a minha mãe me ensina a dançar balé. Sabe? Com orgulho que ele fala. Eu vejo que o Filipinho já veio de uma outra forma. Ele veio mesmo com orgulho. Porque eu acho também... a criança é muito do que ela vive, né? Do que ela vivencia. Então, a criança não vem com preconceito, né? Esse preconceito, ele vai sendo colocado, ele vai sendo enraizado pelo o que está acontecendo ali. Então, hoje em dia, quando as minhas crianças perguntam... Porque eu acho que os adultos têm vergonha, né? De perguntar às vezes. Já a criança não, ela pergunta. E homem faz balé? Antes faz, Pro. Aí antes eu mostrava fotos no meu celular, do meu parceiro, de Alexandre, que dançava comigo e tal. Aí eu mostrava, digo, sem o homem não tem como a gente fazer essa dança, que o homem pega a mulher e leva lá pra cima. Então, o homem precisa fazer balé. Ele precisa se preparar, igual a bailarina. E aí, a gente precisa de homem para isso. Porque como é que a pessoa... Aí, as pequeninas, normalmente, quem pergunta é da idade de Filipinho, ou as meninas maiores já entendem, né? Porque já viram muito. Aí, eu disse, como é que você vai dançar se não tiver um parceiro do seu tamanho? Por isso que Filipinho tá treinando, porque vai dançar. Esse ano, eu já tive uma estratégia. Botei uns quadros lá no balé da gente. A gente fez umas fotos o ano passado, a gente fez foto com os meninos, só de meninas, só com os meninos. E aí, coloquei lá, e sempre elas perguntam, aqui é um bailarino? Eu disse, é um bailarino, porque tá vendo? Para pegar a Pro no colo, para pegar vocês no colo quando vocês forem dançar, tem que ter um homem muito forte, e por isso ele tem que trabalhar no balé, ele tem que fazer o exercício do balé, senão ele não vai conseguir. Então, hoje elas já... Aí a gente, para não meter a cara no asfalto... Ralar. Tá vendo a pessoa Aí a gente vai falando com esse jeitinho, né? Explicando, porque ainda tem isso, essa geração, né? Você tem que ter explicações bem plausíveis. Não pode ser explicação avoada, não. Tem que ser uma coisa bem estudada, né? Bem concreta. Eles acreditam no concreto. Então, eu vou explicar o concreto para que eles entendam que tem um porquê de estar ali. Tem um porquê de fazer a aula. E tem uma sequência no balé... que é andar de salto alto imitando a mamãe. E na turma de Filipinho tem isso. E não tem problema Filipinho imitar a mamãe. Porque eu sou uma referência para ele. Sou uma referência como mulher e como uma pessoa que usa salto alto. Então, qual a referência que a gente tem de meia ponta? E uma vez uma colega minha perguntou, e eu vou dizer para o meu filho que ele vai usar salto alto? Aí ela, não, você só está dizendo para ele imitar, você não está influenciando ele a usar o salto alto. Você está pedindo para ele imitar a mamãe dele, porque imitando a mamãe dele usando salto alto, ele vai fazer a meia ponta do balé. Ele vai fazer o relevé, é só isso. Então, hoje na musiquinha a gente tem mãozinha na cintura, sexta posição. Subiu no salto alto, aí vai caminhando e imitando a mamãezinha. E não tem problema. Mas né? isso daí desculpa. Não, para normalizar, porque parece uma loucura imitar a mãe. Tem homem que se tiver algum homem assistindo, que eu sei que eu tenho 30% dos meus seguidores são homens. Nem que 70% seja são mulheres. Contar, o marido, os filhos. Eu acredito que muitos estão em cólicas ouvindo você falar isso. Porque eu já ouvi de uma pessoa que eu gosto muito que ele preferia que o filho usasse uma arma do que fizesse balé. Ai, meu Deus do livro. Aprendesse a usar arma do que fazer balé. Porque o medo que o homem tem, que é um medo
que eu vejo assim como um medo absurdo é do filho se tornar homossexual, não sabendo ele que não se torna, né? Ninguém escolhe, nasce. E que o balé está ensinando a criança a ser homossexual. E muitos homens não querem nem ver isso, né? Que você está falando. E você é uma... Você abre portas, você quebra barreiras, principalmente para nós aqui do interior, do Nordeste, onde tudo tem que ser coisa de macho, coisa de homem. E o machismo, muitas vezes, tóxico, violento, que mata, que muitos meninos não resistem, né? Porque assistem os pais falando atrocidades, absurdos, e gostariam de ter pelo menos um abrigo em casa para ser quem eles são de verdade. Porque já pensou você ser impedida de fazer balé? É você ser o que você é e não poder mostrar para o mundo, né? Então, isso que você está falando, espero que chegue em muitos lugares e que muitas pessoas possam mudar a forma de enxergar a dança para o menino, né? Que inspira e que pode mudar a realidade de uma criança. Como você está aí construindo amanhã, uma criança que perdeu a família, às vezes, que sofreu violência em casa, encontra na dança um meio de vida, né? Isso é muito forte. Isso tem que ser muito, assim, levantado, né? E aplaudido pelo que você faz. Assim, também, quando a gente, desde criança, quando a gente vai ensinando a criança a normatizar isso, né? Ele está se divertindo, o espaço, o corpo de cada um, o espaço de cada um. E quando a gente ensina a criança que o meu jeito não interfere o seu jeito, a gente aprende a conviver com todas essas diferenças, sem que cause esse estranhamento todo. Às vezes passa uma pessoa trans, uma pessoa que está em processo de transição, e a gente percebe na rua a risadinha, o apontar o dedo, sabe? E às vezes essa pessoa está num processo de descoberta, está num processo de que você quer se entender nessa nova realidade, e quem está à sua volta está lá fazendo uma tempestade, às vezes, num copo d'água, ao invés de ter um lugar de apoio e de acolhimento. A família é o lugar que a gente acha que é o lugar mais seguro, né? E, às vezes, é o primeiro a apontar o dedo e a agredir a criança. Sim, né? sim. Eu tenho um amigo policial que ele tem uma filha que está em processo de transição. E ela começou no balé antes desse processo. E aí, quando Mirla falou assim, vamos chamar a Lu do balé, eu só lembrei dela. Assim, vamos perguntar para ela, né? Como é que foi isso? E foi algo, assim, tão interessante. Eu, conversando com ela, foi tão interessante ela falar disso, de que de ter o espaço seguro ali, sabe? De começar a se entender dessa mudança de mentalidade, de corpo, e de ter o balé em um lugar de aceitação. Sim. E, assim, às vezes a gente tem um filho, eu tenho 3 meninos, que para mim é super tranquilo, se mais tarde eles se entenderem enquanto pessoas de um gênero diferente, mas que eles tenham esse espaço de acolhimento, de pensar assim, não, aqui você não vai ser julgado, aqui eu vou te ajudar a você se encontrar. E nessas aulas, tem esse momento de que a criança chega lá, ou até mais o adulto, o adolescente, de que ela ainda está perdida, assim, não em questão de gênero, mas assim, de se encontrar. Às vezes, sabe quando o adolescente tem toda aquela raiva dentro de si, ou toda aquela energia que não sabe como expressar? Sim. Tem esse momento lá nas aulas? Tem. Como é que você lida com isso? Como é que você ajuda eles? A gente... a questão do adolescente, eu acho que essa questão da mudança, né, dos hormônios, sempre altera um pouquinho esse processo, né, do pensar deles, do se entender deles. E aí sempre a gente vê muito na aula. A gente começa a entender, a gente vê quando o aluno não está bem ali naquele dia, a gente vê quando o aluno está fluindo. Então, a gente conhece. E aí sempre tem aquela pausinha, a gente conversa um pouquinho. Eu falo muito da questão...
Eu me dou muito como exemplo porque como o balé mudou a minha vida completamente, assim, me deixou muito mais disciplinada, mais organizada. Eu sempre falo que eu só consigo tudo isso porque eu me dou como alma ali quando eu vou fazer aquilo. Eu não faço por fazer. Então, eu sempre pergunto, você está aqui porque você quer ou você está aqui desse jeito porque tem algo que te machuca? Ou a gente... quando eu sinto que é um geral, assim, uma coisa geral, a gente conversa um pouquinho ali no geral. Quando eu sinto que é mais particular, eu vou lá e converso. E sempre tem alguma coisa, assim, que tá... Não, não é o balé. É porque tá acontecendo isso, 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 isso. Eu digo, então pronto, vamos fazer o seguinte... Acontece isso comigo. Quando eu tenho qualquer problema, que eu passo dessa porta, eu deixo o problema lá. Digo, descansa aí, que eu te pego quando a aula terminar. Entro, deixo fluir, presto atenção, porque um dia desse, uma amiga minha falou para mim assim, balé é meditação, porque você tem que estar com o corpo presente, você tem que estar percebendo ali seu bumbum, sua perna, seu pé, sua cabeça, seu braço. E realmente, aí eu falo, se você entrar aqui, você for fazer a aula e você começar a pensar em todo o movimento, focar na aula, você vai esquecer um pouquinho desse problema. E a gente teve muitos depoimentos. Normalmente, eles vêm com o processo, assim, da emoção, né? A gente sente a emoção. Mas, na época da pandemia, eles escreveram. Uma das atividades da gente foi o que eles estavam sentindo e o que é que a dança representava para eles, não só no momento da pandemia, na vida. E aí a gente teve muitos depoimentos, principalmente masculinos, Que legal. em relação à dança. Teve um aluno que falou assim, é porque ninguém sabe disso, mas a dança me tirou de um lugar muito ruim. Eu estava num lugar bem escuro, eu estava num processo bem difícil da minha vida. E quando eu entrei no balé, tudo foi mudando aos pouquinhos, andando aos pouquinhos. E hoje eu sou uma pessoa que eu olho para aquele lá atrás e disse, meu Deus... Ainda bem que o balé me salvou. O depoimento dele é lindo, lindo, lindo. Ai, tenho vontade de chorar. Será que vai ter algum podcast que a gente não vai ficar com vontade de chorar? Que eu sou canceriana, não aguento essas coisas. E assim, porque eu vivencio as crianças que sofrem também, né? E se elas pudessem descobrir uma coisa que tira elas desse lugar, né? Que elas podem se salvar de situações... com a arte, com o esporte, com a música, qualquer coisa que traga essa criança para a felicidade, isso, seria tão bom, porque tanta criança, quando você falou aí das crianças que precisam se inspirar nas mães, né? E imita sua mãe andando de salto. E eu tive uma criança de 4 anos que estava sofrendo abuso do pai, porque ele imitava a mãe, ele se inspirava na mãe. E o jeito que ele pegava o copo era o jeito que a mãe segurava o copo. O jeito que ele pegava... o pai pegou ele andando de salto em casa. E aí, ele fez absurdos com o menino. Ele mostrou vídeos pornôs pro menino aprender o que é bom, sabe? Um menino de 4 anos. Então, assim, a mãe pediu para separar dele... Porque quando ela descobriu o que ele estava fazendo, ela, né? E já tinha outras situações que ela já tinha visto ele fazer. E ele inclusive, fez coisas com o menino para ver se o menino gostava daquilo. Entende? Sim. Aquilo acabou com o meu dia. Porque a mãe era tão boa para ele que ele simplesmente imitava a mãe, porque o pai era tão agressivo em casa que ele olhava para a mãe e se inspirava nela. Então, tem crianças assim que precisam de alguma coisa, né? Precisam de uma mola. E que essa mola chegue para ela, sabe? Eu queria ser de um jeito assim que tivesse uma fada que chegasse em cada casa e mostrasse para essa criança uma saída, como você mostrou essa saída para várias crianças, né? É tão lindo isso e é muito, muito, muito importante. A gente tem umas histórias bem lindas. Tem outro projeto que eu dou aula, que é lá em Itaitu, no Vive Itaitu. E a gente tem, assim, as meninas, elas falam direto. Elas são tão carentes mesmo, que a gente foi no carnaval e levei umas coisinhas umas máscaras brilhantes para colocar assim
na parede. E aí, no final, aquelas... Serpentina. Não, aquele papelzinho brilhante que tem de... É VA. É VA brilhoso, não sei o quê. Botei nomezinho de carnaval e já tinha 2 anos que a gente estava trabalhando com eles, que é Rai, minha artista, que faz. Quando eu cheguei lá, ainda, posso carregar isso? Tem minha letra aqui, vou pegar esse. Eu disse, meu Deus, Rai vai me matar. Quando eu chegar lá e dizer, Rai, tu vai ter que fazer tudo de novo. Mas elas, assim, aí eu conversando com o Almax, né, que é ele que foi o incentivador, né, ele que é o dono desse projeto, falando, Almax, é tão assim, visível a diferença das meninas de Itaitu desde o ano passado para esse ano. É muito... Se o balé já é distante para a gente aqui em Jacobina, imagine numa zona rural, né, numa zona como Itaitu. É muito mais distante ainda. Então, para elas entenderem que o balé tem um lugarzinho, tem um xizinho ali que você precisa ficar, você tem que ficar, às vezes, em silêncio, porque você tem que escutar a pró. Você precisa ficar em silêncio para entender o que a pró está falando, para depois você fazer aquilo ali. Então, para elas, era uma coisa que dava agonia de ficar ali. E a gente foi adaptando o balé de Itaitu até chegar o momento em que a gente faz a aula exatamente como tem que ser. E esse ano, no primeiro dia de aula, eu disse assim, vamos relembrar, eu quero saber da vida de vocês, o que foi que vocês fizeram nas férias e tudo mais, mas hoje a gente já vai experimentar a aula. E aí, hoje, no primeiro dia, eu experimentei a aula exatamente como tem que ser, sem adaptações. E aí, quando eu cheguei, que elas viraram a barra de Itaitu, ela não tem espelho, então, quando você vira de costas, você não vê mais nada. Você foca em você. E aí, eu me expliquei para elas viradas para mim. Depois elas viraram para a barra e quando elas fizeram toda a sequência só me escutando, ó, minha refutadinha. Aí eu disse, meu Deus, eu não acredito. Venci na vida. Não acredito. Sabe aquela coisa assim, aquele orgulho que dá no peito, que você fala assim, o ano passado eu tentei botar um exercício na barra e fiquei doida. Eu disse, não, sai da barra, volta pro centro. E esse ano elas viraram de costas para mim, elas entenderam que elas só precisavam escutar. E fizeram. Aí eu disse, Max, a gente conseguiu. Tá vendo como a gente tem que acreditar? Porque é uma realidade, é muito fácil você chegar num lugar onde tem uma cultura de um teatro que você assiste balé, tem, sei lá, uma TV que você vê direto ali o balé, sei lá, alguma coisa que seja mais próxima, desenhos. Mas elas não têm isso, elas não têm essa proximidade. E você chegar em Itaitu, num local que é rural, e umas meninas estão fazendo um balé clássico e elas já compreendendo como se tem que fazer, aí se a gente consegue mesmo. Tendo disciplina, tendo coragem, tendo vontade, tendo amor pelo que faz, porque eu acho que o amor está acima de tudo. Porque não adianta, eu acho que a gente não consegue emanar a alma de ninguém, salvar a alma de ninguém, se a gente não sente aquilo que a gente faz na alma, né, no coração. Então, eu acho que eu não vou conseguir fazer com que um aluno meu se sinta salvo se eu não acredito nisso, né? Aí eu falei, a gente acredita, Max, por isso que deu certo. E fico besta, assim, feliz demais com o resultado que tem. Não, eu sou pediatra de uma menina do projeto. A menina, ela bota a mão no pé, a perna bota aqui. Aí eu digo assim, minha filha, você está humilhando sua médica, porque eu não consigo botar minha mão no joelho. É visível. Assim, a atividade física, como as crianças, né, de Itaitu, inclusive ela que faz parte da corrida, faz parte do balé, o projeto de Almax é maravilhoso, sensacional. Ela é, assim, a menina da show, sabe? Em termos de tônus, de elasticidade, de alongamento, tudo. A menina é maravilhosa. O projeto é, assim, de tirar todos os chapéus. Como é, professora, que fala? É chapéu. Chapéu. Essa pró de inglês. O plural do inglês é diferente. Meu Deus. Me sabe dessa. Lu, e em termos de problema, assim, em trabalhar com criança, você já teve? Porque todo mundo que trabalha com criança já viveu situações desalinhadoras de chakras, né? Eu como pediatra, Rebeca como professora de inglês, você como professora de balé. Já chegou um momento, assim, de você dizer, eu vou largar essa pipa por causa dessa pá.
Eu acho que, assim, sempre tem, mas eu acredito que esses alunos que trazem desafios para a gente, eu acho que são os alunos que fazem a gente crescer, né? Eu acho que faz... É o aluno desafiador, aquele aluno que diz assim... Não gostei. Vai estudar, porque se você não estudar, você não vai saber lidar comigo. E aí, a gente... toda vez que eu tive um aluno desafiador, é aquele aluno que você fala assim, eita, é a aula. Aí você já se programa, né? É a aula daquela pessoa, você já se programa. Mas, assim, toda vez que eu tive um aluno desafiador, eu fui atrás de fazer com que ele chegasse perto de mim, que ele viesse para a aula, que eu fizesse alguma atividade ou alguma sequência, produzir sequências que trouxesse mais. Porque, por exemplo, o balé... Tem aquela coisa, o balé é muito calminho. Gente, vai lá numa aula de baby pra tu ver. Só na hora da estrelinha. A estrelinha na noite vai brilhar. Estica, tá lá ele. E de manhã vai descansar. Encolhe. E aí, eu acho que toda vez que a gente entende esse aluno... Peraí, o que esse aluno não gosta? Acho que ele não gosta de quando a sequência é calma. E a sequência normalmente mais calma é a sequência do plié. Um dia ele vai precisar entender que essa sequência do plié precisa ser mais lenta. Mas agora eu preciso que ele goste do plié. Mas ele não gosta de música lenta. Então, peraí, vou fazer o plié em ritmo de rock. Aí vou lá, boto uma música um pouquinho e aí produzo uma sequência que eu sei que vai trazer aquele aluno de volta para mim. Então, eu acredito que todos esses alunos... Tem umas turminhas lá que a Rai fala assim, minha Nossa Senhora, a senhora me deu uma turma. Se calma, Rai, vai dar tudo certo. E aí a gente fica... Porque toda vez que tem essa turminha, que é a turminha que pega, que você vê, eita, meu Deus do céu, não, eu não sei mais dar aula, não. Aí é que você pega e você vai atrás. Eu acho que é essa turma que te instiga, esse aluno que te instiga a dizer assim... Não, corre atrás que vai dar certo. Vai pegar um negócio, vai ser mais criativo. Eu acho que é quem nos instiga a estudar mais, a ser mais criativo, a ser mais... a buscar mesmo uma forma que a gente possa não perder esse aluno. E não perder financeiramente. Mas não perder ele para a dança. Não deixar que ele desista. Porque muito do balé tem muito de traumas, né? Antigamente, os professores não eram muito, assim, carinhosinhos. Eles diziam quando você dava para o balé e diziam quando você não dava. Eu tenho um professor que falava bem assim, pra que esse açougue? Que ele dizia que eu era cheia de carne. Pra que esse açougue? Mas, além de falar isso, ele sempre foi um incentivador na minha vida. E as reclamações que ele fazia do meu corpo nunca me fizeram pensar que eu não deveria ter esse corpo. Mas que com aquele corpo, apesar de ter um açougue, eu tinha muita força. Então, tem essa coisa também do aluno, às vezes, não conseguir fazer alguma coisa e aí a forma que ele tem, ele não sabe expor, né? Dizer, eu não consigo fazer isso, para me ajuda. Aí ele começa a dizer que o balé não presta, aí começa a bagunçar o balé. Até você entender por que é que ele não está ali, que ele não está funcionando na aula. Eu acho que a gente tem que olhar de todas as formas, de todos os lados. Olhar por que é que não está funcionando ali, por que ele está se danando, que aquela se danação ali não é uma coisa do nada, né? Ela tem um porquê. Alguma coisa está incomodando, né? Ou foi alguém que falou alguma coisa, foi um coleguinha, ou é o lugar que ele está sentado, ou é o exercício que ele está fazendo e às vezes ele não consegue fazer. Então, aí... ele se frustra e acaba expressando dessa forma, né? Dando trabalho para a gente. Mas quando a gente faz esse olhar minucioso, olha aqui, olha ali, que a gente percebe, aí a gente consegue trazer ele de volta e também fazer a aula funcionar. E não só como profissional, como professor, como pais também, né? Às vezes a gente traz o ficar perto como forma de punição. Sabe, na sala de aula que a gente tem. Sim, tem até aquele aluno que ele nunca lhe deu trabalho, vai chegar um dia que você vai pensar se esse menino tá do avesso. E assim, sabe, de você dizer assim, senta aqui perto da pró, mas não nesse sentido de punição, sabe? Senta aqui que você tá me dando trabalho. Sim. Mas de trazer para perto e só fica aqui perto de mim que hoje você vai ser meu ajudante. Hoje me ajuda aqui, olha aqui no meu livro, nessa página aqui, onde é que tá dizendo tal coisa.
E às vezes como pais também, né? O menino tá lá pegando fogo e tudo que você quer é 1 minuto de silêncio. E você dizer, não, senta aqui do meu lado, vem montar esse Lego aqui comigo, sabe? Você não tá concentrada em nada ali. Mas só o fato do filho estar ali do lado e você dizer, vem, me ajuda aqui a botar nesse. Você traz a criança como protagonista e ela entender que ela faz parte daquilo ali. Que a presença dela é importante para ela estar. Sabe? De estar assim, ela faz parte do todo. Uhum. Não só de você me dá muito trabalho, senta aqui. Mas no sentido de senta aqui do meu lado, vem comigo, sabe? Eu tô olhando para você, eu também tô frustrada, eu também preciso de 1 minuto. Então, vamos nós dois juntos aqui. Daqui a pouco a gente continua. E tem a criança ainda que precisa do toque, né? Principalmente os TDAHs, né? Eles precisam sentir que tá ali presente. Então, às vezes, a gente precisa pegar mesmo. Ó o pezinho, que às vezes está dando uma viajada e a gente vai lá. Só que a gente estica o pezinho, já funciona, já vê que já se ligou na aula, porque era o momento ali, no momento não estava presente, mas aí você dá o toque. Então, às vezes, até trazer para pertinho, para ficar mais próximo, que a gente faz muita coisa sentada. Então, não tem como a gente levantar toda hora. Então, aí trazer isso um pouquinho para dentro, estica a pontinha, cresce as costas. Tchum. Que às vezes está lá fazendo um pezinho e cresce as costas. Tchum. Pega, tchum. Às vezes eu passo só assim, às vezes, tufo, 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 e eles vão se consertando. Então, tem esse aluno, né, que precisa dessa atenção de toque, tem um aluno que precisa da atenção da fala, tem um aluno que precisa da atenção só do olhar, né? E o incentivo é muito mais benéfico e positivo do que a crítica. Sim. E a gente vem de uma época que a gente ouvia muita crítica de tudo, né? E comentário. Você é muito isso, você é muito aquilo. Cada um de nós tinha um rótulo. E aquele rótulo, muitas vezes, ficou na nossa cabeça. Daquilo ali para sempre. Sim. O que você ouviu na infância, você levou, muitas vezes, de coisas que nem eram verdade, né? Então, quando você rotula uma criança, você é difícil, você é chato, você, Ave Maria, é complicado, você é lerdo. Aquela criança ali você pode estar matando uma estrela, né? Sim. Que às vezes não é que ele está naquele momento ali, né? Como você mesmo falou, não é que a criança é daquele jeito. Ela está daquele jeito por conta de alguma situação. Sim. E se a gente descobre aquilo e incentiva, né? Como eu falo para muitas mães, principalmente com as crianças que estão passando por algum processo, que precisa de um tratamento e precisa ser incentivada. Se você só critica, aí eu faço um exemplo assim, faz de conta que você vai trabalhar numa loja. Eu sou a dona da loja. Te chamei para fazer a vitrine da minha loja. Você se esforçou, passou o sábado todo preparando a loja para segunda-feira. Quando eu chego segunda-feira, você fez o melhor que você pôde. Eu digo, Ave Maria, que decoração feia. Você vai fazer de novo daquele jeito? Nunca mais. Você vai se dedicar. Você vai fazer de qualquer jeito. Da mesma forma, a criança. A criança está num processo de dieta, tá com obesidade, está passando por um momento de entendimento. E ali você está só chamando a criança de gorda, está chamando a criança de comilona, a criança de boca nervosa. Você acha que a criança vai se esforçar? Na cabeça dela não tem mais jeito, né? A própria mãe, o próprio pai está dizendo que ela é aquilo, então é porque ela é mesmo, né? E nós, professores, a gente tem esse... Quase não, eu acho que é a mesma responsabilidade de pai e mãe. Eles têm a gente como uma referência muito forte. Então, se a gente também fala algo, eles carregam para uma vida inteira, né? O que a gente fala é muito verdade. Eles estão ali, eles estão nos olhando, nós somos como super-heróis para eles. Então, se a gente, de alguma forma, em vez de tentar ajudar eles passarem por um processo difícil, a gente somatizar aquilo e dizer, não, esse processo está difícil mesmo, é isso mesmo. Tananana, eles vão levar para a vida toda que eles são... Tem que ter, né? Como é que diz? Que eles são impotentes, que eles não vão conseguir, né? Tem que ter alguém para segurar aquele momento ali. Eu digo porque eu ouvi de uma pessoa do colégio que eu estudei, e meu pai... Porque meu pai, ele é o TDAH em pessoa também, né? E eu sempre ouvi que eu era lerda. Você é lerda, você é lerda. A vida toda, não do meu pai, mas de pessoas.
Só não esquece a cabeça porque tá grudada no corpo e tal, e tal, e tal. E aí, na escola que eu estudei, que não vou dizer aonde, teve uma pessoa da escola, quando me perguntou o que é que eu ia fazer, em uma conversa informal. E meu pai conhece essa pessoa, né? Aí me perguntou o que é que eu ia fazer no vestibular. Aí eu falei, eu vou fazer medicina. Aí ela fez assim, e vai passar? Naquela hora eu falei assim, meu pai... Tá vendo? É nessa hora que você quer gastar o réu primário. Porque você vê assim, alguém falando pro seu filho, não importa! Você não diz isso pro filho dos outros. Aí eu cheguei em casa e falei, pai, tal pessoa falou assim, e vai passar? Aí meu pai, o quê? Ela falou isso? Ah, ela vai ver, ela vai se ver comigo. Hoje. Teve esse tipo de crítica para Filipinho? Você falou do mais velho. Mas teve esse tipo de crítica para Filipinho com relação à dança? Não, eu acho que porque a gente já vinha Vacinado. vacinado de Peu e Ícaro. Nós já vínhamos vacinados e eu acho que a gente já tinha... eu e meu esposo... É porque eu quero falar chombis toda hora. Chombis. A gente já tinha acertado isso, que nós seríamos muito firmes em relação à criação inteira de Filipinho. Porque tem toda aquela coisa, né, de um dizer como você tem que fazer e tal. E quanto às escolhas também, que a gente iria influenciar ele a fazer o balé, porque eu acho que a arte em si é aquilo que traz que a gente consegue penetrar mais na nossa alma. Eu acho que tudo que a gente faz de arte é um desenho, porque faz você focar ali no que você está fazendo, numa música que você escuta, que você toca, na dança, enfim. E eu queria muito que... Eu estava vendo que Peu e Ícaro estavam fugindo muito da arte, sabe? Que eles estavam focados em outras coisas, tem a coisa do celular também. E eu disse, a gente vai tentar fazer diferente com o Filipinho, tentando resgatar os meninos mais para essa parte, mas tentar fazer diferente com o Filipinho. A gente vai, desde cedo, já incentivar. Então, a gente já falava isso, não só para a gente, como para as outras pessoas também, que desde cedo ele seria incentivado para fazer a aula de balé. E eu acho que isso foi meio que... a gente já está lhe avisando. Não vai nada, não. Não vai dar bom para você. Então, as pessoas sempre respeitaram muito. Eu acho que eu me lembro, assim, nunca ninguém falou nada em relação a Pipinho tá fazendo aula, não. E até uma vez ele fazendo a apresentaçãozinha dele, que ele é muito doidinho, fazendo... Ele é muito criativo. Então, ele tá fazendo a dança, a que eu montei, e, de repente, ele acha que ele deve fazer outra coisa. Plá! E ele faz. E eu não reprimo ele. Ai, Filipinho, não faz isso que não é assim. Eu deixo ele fazer, porque eu sei que ele vai voltar para a parte da dança. E aí, ele fazendo, né? Ele dançando, aí as pessoas assistiam assim... Felipe, tá acertando a dança? Eu disse, todinha. Porque, realmente... Ele fez a dança inteira, mas em alguns momentos ele saía, dava um chute e voltava para a parte da dança. Ele dançou China e eles representavam o dragão da China. E aí era o dragão e eles encantados com o dragão e o dragão caía no chão e pegava. Então tinha essas partes da coreografia que foram inventadas por ele. Jogar o dragão para cima, pegar... E Filipinho tá dançando? Tá. Ele tá dançando a coreografia toda. E pra gente, pra mim, pra minha mãe... para chombis, para as pessoas que estavam ali no balé, que viram a montagem coreográfica, rapaz, ele dançou tudo mesmo. Para quem não viu, ficava achando, isso tem na dança, meu Deus? Ele chutando, não tinha não, mas ele dançou tudo. Então, eu acho que teve esse preparo antes, né, da gente de avisar todo mundo, para meio que já avisando, ó, não fala nada não, que não vai dar muito bom essa conversa. E também eu acho que tem a resposta dele, que eu acho que a resposta dele é a melhor de todas. Dele, por exemplo, final de ano, acabou o balé, e aí a gente foi passar as férias na roça. E aí ele reuniu minha tia, botou minha tia, meu pai, chombis, minha mãe, e disse, senta aqui para vocês me assistirem, que agora eu vou me apresentar com minha mãe. E aí a gente foi
para o palco lá, e aí a gente começou a dançar, e dançando as coreografias do espetáculo, ele dançou tudo. Ele, agora eu vou dançar a minha, que ele dançou as minhas, né? Que ele sabe tudo. Aí agora eu vou dançar a minha coreografia. E aí foi lá e apresentou, e no meio da coreografia dele, ele fez uma remontagem. Uma releitura. E aí você vê que ele se diverte com aquilo, que a resposta dele é, gente, eu estou feliz no que eu estou fazendo. Dessa vez não estou sendo obrigada, né? Eu não estou fazendo para agradar minha mãe. E também tem uma coisa da gente também não pressionar. Sim. Se eu ver que ele não está bem ali naquele dia, que ele não quer fazer, mas nunca acontece dele até às vezes chatinho por conta do horário, que é o horário do soninho dele. Mas aí quando passa uma sequência que ele ainda tá chatinho, que ele ainda tá lá sentadinho na cadeira sem conseguir fazer, ele, mas eu não fiz a outra. Eu disse, ô, gente, vocês aceitam a gente voltar e fazer a outra? Aí todo mundo, vamos! Aí a gente volta e aí ele entra da primeira sequência e vai até o final. Às vezes também, enquanto pais, é preciso que a gente se segure, né? Porque você pensa assim, paguei o ano todo e esse menino não quer se apresentar agora, ele tem que se apresentar sim. E entender que é o momento da criança, às vezes. Como professora de educação infantil, a gente vê muito isso. A criança ensaia lindamente na escola. Aí, na hora da apresentação, que vê todos aqueles pais e os irmãos, eles dizem, eu não quero, eu não vou e não vai. E aí, assim, enquanto pais, a gente precisa entender. Tá diferente, cada um. E estamos ali. E aí, depois, você entender isso, sabe? Que a criança se divertiu depois. Já aconteceu com o Otávio também na apresentação da escola. De ensaiar, e eu por dar aula na escola que ele estuda, eu ver o menino lá dançando, eu ver o menino fazendo tudo, e na hora da apresentação ele fazer assim, não vou. E não ir, porque é um direito dele. Então, assim, em casa ele chegar, do nada, ele fazer tudo o que ele tinha que fazer, lindamente, você ficar lá assim, ó. E na frente dos outros pais, o menino não se amostrou. Pra gente fazer um vídeo pra mostrar no grupo da família, ele não quis fazer. Acontece isso também no balé? Acontece. E dá pra você acalmar o ânimo dos pais que estão lá? O ano passado a gente teve algumas situações, de algumas alunas que não apresentaram, de uma aluna que não apresentou, de uma aluna que não fez exatamente como o pai esperava. Aí eu tenho que explicar que fez, porque o processo é muito do que a gente faz. Não é só aquele resultado, é como você está falando, tem um processo importante ali que aconteceu até chegar o dia da apresentação. Aí eu falei, fez, porque aquele pouco, que pareceu pouco ali no palco, foi muito... contando com tudo que foi o processo. É como se fosse assim, no processo não estava acontecendo, a criança não estava conseguindo se conectar com a música, com a dança. E aí, de repente, ela foi no palco e conseguiu fazer aquilo ali. Ela fez muito. Então, eu explico exatamente o que aconteceu, para que o pai fique mais tranquilo. Mas, às vezes, tem pai que entende, tem pai que não entende. Vai depender muito, né, da cobrança que esse pai faz consigo mesmo. E com a criança. E com a criança. Tem crianças também, né, Mirla, que tem... Eu não sei se seria um diagnóstico para falar, que às vezes para ela vestir uma meia calça... É um processo. Já é difícil. O final do processo, né? Para ela pegar a textura, para ela entender. E às vezes, pra gente que tá fazendo tudo isso, pensar assim, não, essa criança conseguiu abrir o livro sozinha. E eu tenho um aluno que ele tá no espectro autista e ele não segura no adesivo por nada nesse mundo. E assim, ano passado, eu tive que fazer com a sala toda, né? Que primeiro ninguém pega, agora todo mundo pega, cola na pontinha da mesa primeiro, sabe? Pra ele ir pegando o esquema, sabe? E aí a mãe viu, me mandou uma foto e um vídeo. Olha os adesivos no livro dessa criança, como é que estão colados. E eu pensei assim, oh meu Deus, nessa aula aí, finalmente eu consegui que ele tirasse o adesivo do livro e colocar. Eu tô lá pensando se tá dentro das 4 linhas do negócio, eu tô feliz que ele conseguiu tirar e colocar. E assim, sabe, aí você explicando pra ela, dizer, olha, nesse dia, lembra que ele não tirava, e todo esse processo. Às vezes não é como o pai quer, né? De você pensar assim, não tá certinho. Mas o objetivo foi alcançado. Sim. Ele conseguiu abrir o livro, encontrar a página, tirar. Então, olha o tanto de coisa que teve até você chegar lá e dizer assim,
deu certo. Ah, Não é? Então, às vezes, não é só cada tá lindo dia lá. Você pensar do primeiro dia de aula Sim, até sim. o é uma certeza. vitória, né? Cada etapa é uma vitória. E a gente tem que saber comemorar as pequenas vitórias, que não são pequenas, né? Que são grandes. Sim. Para uma criança conseguir fazer isso que você falou, é um processo na cabeça dela, né? E toda a evolução que chegou até aquele momento ali é muito vitória. Tem que comemorar, né? Ai, gente. Foi massa de novo. Ai, foi tão bom, né? Se deixar, a gente fica até amanhã conversando. Acalmou mais, viu? Que não era isso tudo. Acalmei. Tiomis fala assim, Florzinha, tu sempre fica nervosa. Depois, quando tu começa a falar, tu esquece. E aí pronto, aí acaba o nervoso. Ai, Lu, foi tão bom, foi maravilhoso. Oh, obrigada, A gente amiga. está assim, imensamente agradecida por você ter aceitado vir, que foi assim incrível, sensacional. Oh, Muita obrigada, luz assim para você, obrigada, que você Beca. tenha muito, 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 muito amor no seu trabalho e nunca deixe de fazer dessa forma, né? Que Sim. ninguém apague a estrela que você é. Oh, Continue gratidão. sendo inspiração, né? Mesmo sem você saber que você é inspiração. Que inspiração. Gratidão, gente. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que ouviu até aqui, que participou, que não se esqueçam de se inscrever no canal, mandar comentário, compartilhar e espalhar mensagens boas como a gente está fazendo aqui. E é com essa frase de gratiluz que eu encerro esse podcast. Bom dia, grupo! A gente tava no episódio passado, a gente tava, né? Como é que começa, como termina? Eu falei, nos stories de Mila, ela sempre começa com bom dia, grupo, e sempre termina com essa mensagem de gratiluz. Eu encerro. Esse finalzinho vai ficar pra vocês botarem como se fosse. Que eu continuei gravando, vai ficar como se fosse pra vocês colocarem como erro de gravação. Ah, legal. legal. Que bom. Finais, alguma coisa assim. Ah, que bom, Thiago. Obrigada. Não, porque se você for gravar todo o erro de